gigantesco, e aquele pavilhão tinha 5 grandes, como se fossem grandes piscinas. E os cegos, os coxos, os mancos viviam ali por causa dessa crendice. Acreditavam que um anjo descia uma vez ao ano e ele tocava a água de um dos poços, de uma das piscinas. E a pessoa que chegava ali primeiro e tocasse naquela água era curada. O resto ficava frustrado. E esse texto diz que no meio dessa multidão havia um homem manco, coxo, paralítico, há 38 anos. E até aquele dia não teve nenhuma oportunidade de chegar perto dessa piscina sequer, para ser o primeiro a tocar naquela água e receber a bênção que eles acreditavam que era. Ele disse, quando Jesus chegou ali perto, naquele dia, no dia, depois de 38 anos, ele chega para Jesus e dá uma resposta muito interessante. Veja bem, um lugar de multidão, e na cidade outra multidão. Só que esse homem, sabe o que ele diz? Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me ajude a chegar lá. Eu não posso andar. Ninguém que me leve até ali para tocar naquela água. E as coisas boas aconteceram comigo. Mas naquele momento, Jesus olhou para ele e disse assim: olha, levanta, toma essa marca que você está usando e vá para a vida, volte para a vida, vá viver a vida, porque a minha graça está te tocando. E a Bíblia diz que naquele dia, aquele homem pegou a sua marca, levantou-se e caiu fora daquele lugar. E o texto, essa frase, esse versículo acaba dizendo que aquele dia era o dia de sábado. Essa é a história. Agora eu queria perguntar para vocês, o que a gente aprende dessa história? Meus irmãos, sabe o que a gente aprende dessa história? É muito rica. A gente que é crente aprende muita coisa para nós também. Sabe qual é a primeira? É que às vezes nós estamos envolvidos com a religião, estamos envolvidos com a igreja, e nem a festa dos judeus, comemorando um dia sagrado do judeu, era um sábado, mas às vezes a gente é crente, está envolvido com a igreja, ouvimos a palavra do pastor, somos abençoados, Deus nos abençoa, mas muitas vezes nós estamos que nem aquele povo lá da religião, nós não estamos nem aí para os outros. É uma bênção, são bênçãos que a gente recebe, mas não aprendeu a dividir com quem precisa. Nós não aprendemos a compartilhar a grande bênção da vida cristã, a grande bênção da salvação com outras pessoas. E quando a gente sai rua fora, não é preciso a gente sair muito longe da nossa casa, do nosso lugar que a gente trabalha, do nosso serviço, para a gente encontrar quantas pessoas estão precisando de uma palavra de Deus, de um ombro amigo, de um espírito de compaixão, de amor, de misericórdia, de bondade, de sensibilidade. E sabe, gente, se Deus chamou a igreja para viver com Jesus, para ser tocada por Jesus, para ser curada por Jesus, Deus também chamou a igreja para ser um instrumento, o anjo dele, nesse mundo, para tocar a vida de muitas pessoas que são miseráveis, estão distantes da graça de Deus, estão passando por injustiças, e nós sermos uma bênção de Deus na vida dessas pessoas. Deus chamou você, minha irmã, Deus chamou você, meu irmão, para que com a sua fé, os dons e talentos que Deus te deu, você ser uma bênção na vida dessa cidade de São José da Tapera. Para proclamar aqui que Jesus é o Senhor dos ricos e dos pobres, e que todos precisam da graça e da misericórdia do Senhor. Aquele povo com aquele homem de 38 anos ali, presente, vivia numa cidade extremamente religiosa, mas uma religião que não fazia nada pelos outros, não mostrava amor, não mostrava compaixão, não mostrava misericórdia, não tinha solidariedade. Do que adianta a gente, às vezes, está recebendo a bênção, pastor prega bem, Deus fala através da mensagem, Deus fala através das irmãs do cântico aqui, enche o nosso coração de alegria e de louvor, mas nós não podemos viver isso só para nós.
Deus deu para nós, está dando para nós, para ser uma bênção na vida dessa cidade. Que um dia essa igreja aqui possa dizer: São José da Tapera é do Senhor. Aleluia! Essa igreja não deixa pessoas abandonadas, ela corre atrás por causa de você. Não é só do seu pastor e da sua liderança, mas Deus chamou você. Deus vai usar a sua vida. Amém? Essa é a primeira lição. Mas a outra lição que nós aprendemos nesse texto aqui, a Bíblia diz que há 38 anos esse homem estava ali. Eu não sei o que é passar por um sofrimento de 38 anos, pastor. Eu não sei o que é isso. Mas eu vejo que meu sogro passa desde que ele nasceu. Meu sogro nasceu no meio de uma família muito simples, humilde, no interior do estado do Mato Grosso. Família também com muitas crendices, acreditavam em todas as coisas. Meu sogro nasceu paraplégico, quase que morreu. Ele é deficiente, nunca andou na vida. E a família ficou muito desgostosa, não aceitava aquela condição do meu sogro, sempre achava que aquilo foi uma injustiça e não sei o que lá. E um dia uma pessoa teve uma ideia, porque ouviu de um curandeiro qualquer, dizendo o seguinte: olha, se o dia que vocês matarem boi, arrancar a buchada do boi, limpa a buchada e bote o menino ali dentro, ele vai ser curado. O meu sogro já chegou a passar 3 dias embrulhado na buchada do boi. Ele ficou tão traumatizado que quando ouvia-se falar em boi, ele ia para o mar. Ficava lá 5, 6 dias, até achar assim, apodreceu. Agora eu posso voltar para casa. Mas quando ele voltava todo arranhado, picado pelas formigas, pelos insetos, passava mata. E o meu sogro conta que foram várias as vezes que o pai dele chegava em casa bêbado. E um dia ele chegou bêbado em casa, com um revólver na mão, acordou o meu sogro, meteu o revólver na cara do meu sogro e puxou o gatilho. A bala machucou 3 vezes. E sabe o que o pai do meu sogro dizia para o meu sogro? Meu filho, eu quero que você morra, eu quero te matar, para você não sofrer na vida. Meu sogro é um homem de Deus, é um homem santo, um homem íntegro. Apesar de toda dor, de todo sofrimento que ele passa há anos na vida, ele ama a Deus. Se eu pudesse um dia trazer aqui, mas um homem de Deus, um homem que você ouve, é um conselheiro, é um pai de todo mundo. Eu fico pensando, meus irmãos, se nós não vivemos séria a vida cristã, coisas pequenas da nossa vida, não precisa ser 38 anos, às vezes um sofrimento, uma dor que a gente passa, por alguns dias, a gente começa a enfraquecer na fé. O diabo começa a nos derrubar, as pessoas começam a nos massacrar, e tudo que as pessoas falam para nós, sabe o que começa a acontecer? Começa a nos desanimar, parece que começa a colocar por terra tudo que Deus construiu na nossa vida. 38 anos para aquele homem, podia servir para aquele homem não ter mais esperança. Ah, não aconteceu mais nada até agora, não vai acontecer nunca mais. O meu sogro nunca foi curado, mas o coração dele é curado, é cheio da graça de Deus, é cheio de restauração. Então não permita que os anos, ou seja os dias, ou meses de sofrimento da sua vida, roube a sua fé, roube o seu calor, roube o fogo que o Espírito Santo mantém no seu coração. Você é filho e filha de Deus. Deus vai te socorrer, Deus vai intervir na sua vida, Deus vai falar ao seu coração, mas não perca a sua esperança. E mesmo que você manter em escassez, sem nada, em dificuldade, lembra que Deus habita aqui no coração. É aqui que o Espírito Santo trabalha e nos anima. Você pode ser uma bênção, apesar de tudo que você tenha perdido, ou nada tenha tido na vida. Deus vai fazer de você uma bênção em nome de Jesus. Aleluia. Mas há uma coisa que nós aprendemos aqui também: a crendice. Nós vivemos num país que crê tudo quanto é coisa, não é não, pastor? Crê em tudo. A família do meu sogro acreditava que buchada ia curar o meu sogro, e eles acreditavam mesmo. Chegou num ponto que quando o meu sogro ficou moço,
A mãe dele de criação chegou para ela: olha, o nome do sogro é João. E eu não sei se você sabe, vocês conhecem. Eu já estou aprendendo um pouquinho o sotaque aqui do estado de vocês. Mas eu não sei de quantos conhecem o estado de Goiás, de Mato Grosso, e o sotaque de Cuiabano. Sabe como o Cuiabano fala? Vocês conhecem machixe? Eles chamam machixe também? Machixe? Machixe eles chamam matite. Porque o Cuiabano faz CH para tudo onde tem T, ou onde tem C. Então, ou onde tem J e G. Meu sogro é conhecido como John. Parece americano, né? John. Mas é João o nome dele. Só que a turma fala John. Aí tem um irmão lá na igreja, lá que o meu sogro era presbítero, um rapaz altão, parrudo, uma parede de 3 metros de altura, e ele tocava um violão barrigudo. Quando ele chegava na igreja, vinha meu sogro sentado na cadeira, meu sogro é cadeirante mesmo, daqui para cá ele não presta nada, mas daqui para cima um coração, uma alma, ele mesmo. Aí o grandão chegava lá, joga John no chão, joga John no chão, entendeu o que eu falei? Joga o João no chão, brincava com ele assim. Mas olha que coisa inteirice, onde a mãe dele chegou um dia, mãe de criação, falou assim: John, você não está cuidado, você não está curado, porque você fudia tomato e não deixava a gente colocar você na buchada. Desse jeito. Ele acreditava que meu sogro não foi curado porque ele entrava na buchada. Você viu isso? Gente, nós temos um país em que as pessoas creem em tudo. E vai em tudo. E sabe o que acontece? Qual é o problema de a gente crer em tudo? Quando a gente crê em tudo, a gente não crê em nada. Cuidado com o que você crê. Porque muitas vezes a gente vive por aquilo que a gente crê e aquilo leva a gente à destruição. Às vezes a frieza da fé, às vezes a indiferença da fé. Tem muita gente cristã, evangélica, que acredita o seguinte: nós estamos aqui só para ir para o céu, então não cuida dos outros, que no céu vai ser tudo bonito. Para que eu vou cuidar dos outros? Jesus fez assim? Não. Jesus não fez assim. Jesus não agiu desse jeito. Então cuidado com o que as pessoas creem, cuidado com muitas crendices que levam a gente para o caminho mau, que desvia o nosso coração do que é certo, do que é verdadeiro e do que é justo. Por fim, há uma outra lição que eu queria deixar aqui para nós. Esse homem está no meio de tanta gente e sozinho. Não tem ninguém para levá-lo para aquele lugar. Há muita gente, eu não sei para quantos aqui talvez o Espírito de Deus esteja falando. Pode ser que muitas mulheres aqui nessa igreja hoje, ou muitos homens, ou muitos filhos, estão dentro de casa, têm a família, acordam junto, mas está lá dentro e se sente sozinho. Eu já encontrei gente na minha igreja, uma igreja grande, mas que se sentem sozinhas. Vivemos no meio de gente, mas o nosso grande problema de solidão é sério. A gente não tem coragem, às vezes a gente não se sente em liberdade de trazer o nosso problema, de pedir ajuda, de abrir o nosso coração e dizer: olha, eu estou passando por isso. Adoece, quando a gente se sente só, adoece a gente. Quando nós nos sentimos vivendo com gente, mas ninguém dando atenção para nós, nós nos sentimos perdidos e sozinhos. Isso machuca, acaba com a nossa saúde. Você já pensou que é você viver numa casa com seus filhos, o cônjuge, e você se sente sozinho? Quantas mulheres não se sentem amadas? Quantas esposas não se sentem cuidadas? Quantos esposos também não se sentem amados? Quantos filhos se sentem abandonados? Quantos filhos estão dentro de casa e sentem que a vida tem tudo sozinho? Sabe o que acontece? Eles começam a aprender fora de casa. E fora de casa, se não for na igreja, vão aprender coisa ruim. Meu irmão, se você está sozinho, procure a presença de Deus.
38 anos sozinho. Mas um dia, no piscar de olhos, Jesus se intromete na vida daquele homem. Não precisa carregar ele para lugar nenhum. E naquele dia Jesus vem e cura a sua vida, restaura a sua vida, reanima a sua alma e se torna o grande amigo daquele homem sozinho. Olha, meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que sua família, eu não sei como é que você se sente na sua família, mas eu quero dizer para você que a solidão tem amigo, é Deus. Que mesmo que você estiver solitário, abandonado, se você não, a sua voz já não toca o coração das pessoas que estão perto de você, mas eu quero que você saiba nessa noite que Deus está ouvindo o clamor do seu coração, que Deus está ouvindo a sua oração, que Deus está sentindo a sua solidão, que Deus está vendo que você é só, e Ele vai te perguntar o que você quer, e Ele vai se colocar sobre a sua vida como amigo, como companheiro, como Senhor e Salvador. Como termina essa história? Termina essa história com um homem absolutamente curado e restaurado. Um homem que sai andando, mas olha que lindo. Às vezes a gente olha um milagre desse, a gente só vê que ele saiu andando e pulando. Que lindo, ele foi curado. Mas ele faz mais coisa. Ele faz duas coisas lindas aqui, que muitas vezes a gente como crente esquece. Ele sai primeiro louvando e adorando Deus, sai pulando de alegria, louvado seja o Senhor. É aquele reconhecimento de que Deus intervém, que Deus se manifesta, que Deus se intromete na nossa vida, que Deus mexe com a nossa vida, que Deus transforma a nossa vida. Aleluia! Que bênção, você tem reconhecido que Deus está com você, você tem louvado a Deus, você tem adorado a Deus. Seja o que você estiver vivendo, você está vivo, você pode viver, você pode fazer muita coisa. Louve a Deus, agradeça a Deus, louve ao Espírito de Deus. Mas é uma segunda coisa que esse homem faz, sozinho, 38 anos, sem conversar com ninguém. 38 anos depois, conversa com Jesus, mas quando ele sai dali, ele vai para a cidade e fala e fala. Eu conheci esse homem e esse homem me curou. Aleluia! Ele abriu a boca, agora ele não precisa que ninguém venha a ele, ele é que vai às pessoas, ele é que vai fazer ponte, ele é que vai fazer o caminho, ele que vai fazer o trilho, é ele que vai abrir a estrada. Não interessa as pessoas nunca procurá-lo, ele vai dizer: eu vou ser diferente, eu vou procurar as pessoas e eu vou falar desse Jesus que me curou. Meu irmão, minha irmã, Deus tem se encontrado com você, Deus tem se encontrado nesta igreja, Deus tem manifestado a bênção dele a você. Louve a Deus, proclame o nome do Senhor, não deixe as pessoas se sentirem sozinhas, não acredite em crendices, creia no poder do Evangelho, viva pelo poder do Evangelho e não perca a sua esperança. Louvado seja o Senhor hoje e sempre. Amém. Vamos ficar em pé para orar. Dê a mão ao seu irmão, ore com ele. Agora diga: Senhor, eu quero pedir que toda desesperança, toda solidão, se o meu irmão estiver vivendo, eu quero pedir que o Senhor retire dele agora em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros agora na igreja. Ore pela pessoa ao seu lado. Se você não sabe o nome dela, pergunte o nome dela e ore por ela em nome de Jesus. Depois o pastor faz a oração final aqui.